Amados irmãos, saudações em Cristo Jesus. Nós queremos, neste dia, meditar sobre uma passagem que se encontra no capítulo 16 de Gênesis. É preciso que nós possamos entender como que se chegou a história aqui no capítulo 16. Antes dele, nós vimos que por volta dos 55 anos de Abraão, Deus prometeu a ele que ele haveria de ter um filho e que esse filho seria uma grande nação e que esta grande nação seria também bênção para todo o mundo. E Abraão creu nesta promessa e esperava firmemente o cumprimento da promessa. Acontece que Abraão agora atinge a idade de 85 anos, sem ver o cumprimento dessa promessa. E a sua esposa, Sara, considera que o cumprimento da promessa era em razão dela, porque ela não gerava filho. E diz então que ela considerou que Deus estava impedindo a ela de dar à luz, diz o versículo 2 do capítulo 16 de Gênesis. E por isso, ela quis buscar uma alternativa, um outro caminho para o cumprimento dessa promessa. Ela julgou que a promessa era somente para Abraão, não necessariamente através dela. E ela poderia ainda assim ter um filho adotivo, um filho que fosse da escrava, e sendo da escrava, era considerado pelas leis daquela época, que era de Sara aquele filho. E o que ela faz? Propõe a Abraão que pudesse ter um filho com a sua escrava, uma escrava egípcia, uma escrava que estava sob as ordens de Sara. E ela então recomenda que Abraão fizesse isso e ele acata. Ele acata e tem um filho com Agar, a escrava. E agora, depois de ter se engravidado, Agar começa a desprezar a Sara. Agar começa a ver que ela estava numa posição não mais de escrava, porque ela teria um filho de Abraão. E esperava que Abraão pudesse então se levantar como em defesa de Agar. E Sara então procura Abraão. E Sara diz para Abraão que aquela afronta que estava sofrendo era por causa de Abraão. Ela se esquece que ela mesma é quem havia sugerido esta situação para Abraão. E Abraão então diz: olha, a escrava é sua, faça o que quiser com ela. E Sara então começa a perseguir a Agar, e Agar foge para o deserto rumo ao Egito, buscando a sua terra de volta. E diz então no versículo 7, que depois que ela fugiu, ela encontra-se agora em um lugar já quase que perdida no deserto, e ela estava à beira de uma fonte. E diz o texto, versículo 7 do capítulo 16 de Gênesis: tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Seul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, e que chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem,
A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitarás fronteiro a todos os irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer Lahai Roi, que está entre Cádiz e Berade. E Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão, seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Irmãos, o que nós vemos aqui, a história de Agar, nós temos uma situação bem semelhante lá no capítulo 21, só que 17 anos mais tarde. Agar, 17 anos mais tarde, foi despedida por Abraão, porque ela e seu filho entraram, e principalmente o seu filho, entraram em conflito novamente com Sara e com Isaac, que havia nascido 17 anos depois. Mas queremos chamar a atenção aqui, a princípio, a respeito dessa experiência de Agar. Agar, quando desprezou a sua senhora, desprezou a Sara, que fugiu para o Egito, ela esperava agora fugir dos seus problemas, abandonar aquilo que Deus havia concedido a ela, um filho de Abraão, saindo assim então da casa de Abraão e voltando para o Egito. Mas o interessante é que Deus manda o seu anjo, o anjo do Senhor, para procurar Agar, procurar aquela escrava egípcia que tinha um filho de Abraão, o homem que carregava as promessas de Deus. Agora, aquela mulher que ali estava no deserto, ela recebe a presença maravilhosa a maioria dos teólogos entende que é assim, que é a aparição do próprio Cristo, que é a teofania. Esta menção de anjo do Senhor somente é feito quando se refere à aparição do próprio Cristo, porque Cristo Jesus que é o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor então sai ao encontro de Agar para lhe estender a mão em um momento de grande aflição, um momento em que ela passava por angústia, e um momento em que ela já estava desfalecendo as suas forças, perdida em um deserto. Só que aquele anjo do Senhor não chega e diz a ela, todos os seus problemas acabaram. Ele diz para Agar, volte-se, humilhe perante a sua senhora e viva ali, porque Deus tem um plano para você ali naquele lugar. Nem sempre a posição que Deus quer nos colocar é numa posição de honra. Deus se dirige àquela mulher e diz, Agar, serva de Sarai. Ele não a coloca como esposa ou como concubina de Abraão e que ela pudesse reivindicar então uma posição de honra perante Abraão. Mas ele diz, vai, volta e humilha-te na presença de Sara. As bênçãos para Agar era na condição de serva de Sara. As bênçãos para o filho de Abraão era uma bênção inferior à bênção dada ao filho que lhe nasceu 17 anos depois. A bênção que Deus estava dando para aquela mulher e para o seu filho era uma bênção especial,
mas a bênção maior estava reservada para Sara e para o seu filho. O seu filho, que haveria de se chamar Ismael, seria um valente, seria um guerreiro, seria um homem que é considerado aqui como um jumento selvagem, aqui no versículo 12. Mas esse jumento selvagem não era nada que pudesse ser menosprezado, mas que ele viveria como nos desertos, que ele seria de grande força e que ele seria tentado ou tentariam lhe domar. A descendência de Ismael são os árabes que hoje nós conhecemos. E os árabes, por toda a sua história, viveram em conflito com o povo de Israel. É um povo poderoso, é um povo próspero, é um povo que está debaixo das bênçãos de Deus. Mas a bênção especial, a bênção espiritual, foi reservada para os filhos da fé de Abraão. Mas voltemos então a Agar. Ela pôde testemunhar e ela pôde dizer que ela encontrou o Deus que tudo vê, ou o Deus que me vê. E ela deu testemunho disso, e certamente quando chegou na presença de Sara e de Abraão, ela pôde falar sobre este encontro, tanto que Abraão mais tarde coloca o nome do seu filho de Ismael, assim como Deus havia revelado a Agar, e não há menção de nenhuma revelação especial direta a Abraão, mas somente a revelação feita a Agar. E Agar então, ela diz isso, transmite isso para os seus senhores, e certamente ela pede perdão a Sara, pede perdão a Abraão, e ela volta a viver agora por 17 anos ali naquele lugar. Até o dia então em que nasce Isaque, e Ismael começa a humilhar, a caçoar do seu irmão mais novo. E ele agora recebe uma nova ordem para que pudesse sair do acampamento com a sua mãe. E novamente Agar sai pelo deserto, agora no capítulo 21. Ela sai no deserto e se encontra extremamente abatida, ela se encontra já em estado de inanição, aguardando a morte, porque havia acabado a sua água. E mais uma vez, o anjo do Senhor sai ao encontro dela. Ela já havia recebido a visita do anjo do Senhor. Ela já havia testemunhado de que Deus é o Deus que tudo vê. Ela já tinha experiência com Deus. Porém, ela sai, ela se encontra em dificuldades, mas ela não busca o auxílio do Senhor. Ela não busca o amparo do Deus que tudo vê, do Deus que lhe socorreu, mesmo em momentos em que ela não pediu o socorro de Deus. E Deus agora diz que ouviu o clamor do filho de Agar, Ismael. E por isso, mais uma vez, o anjo de Deus sai ao seu encontro. E ele então diz palavras de ânimo àquela mulher. Ele faz com que ela pudesse abrir os olhos e ver a fonte de água para saciar a sua sede. Ele diz então para que eles pudessem se levantar e que Deus derramaria suas bênçãos sobre eles, para que eles estivessem então, para que o rapaz pudesse crescer, para que ele se tornasse uma grande nação, para que ele pudesse habitar naquela terra e se tornando então um frecheiro,
tornando então alguém que pudesse caçar, que pudesse encontrar a sua subsistência, mesmo em uma terra árida, mesmo em um deserto. E ele ali cresceu, e ele ali pôde testemunhar também as bênçãos de Deus. Quando nós conhecemos o Deus verdadeiro, quando nós conhecemos o Deus que tudo vê, nós não podemos desanimar, não podemos deixar ser abatidos, deixar que todas as aflições aumentem, tomem conta do nosso ser, sem que nós lancemos as nossas ansiedades sobre este Deus que tudo vê, sem que nós possamos depositar toda a nossa confiança em buscar o auxílio de Deus. Se você já conhece este Deus que tudo vê, confie nele. Não passe por aflições sem que você esteja colocando isto em oração, sem que você possa pedir o socorro, o auxílio do nosso Deus, porque Ele é o socorro bem presente nas nossas tribulações. Que você possa sempre se lembrar deste Deus que tudo vê. E quando você passar por dificuldades, não deixe de clamar a este Deus. Agar, mesmo tendo conhecimento do poder e da providência de Deus, quando se encontrou sem água, sem esperança, ela deixou o seu filho para que ele pudesse morrer. Ficou distante, apenas observando. Foi o seu filho que clamou, foi o seu filho que implorou ao Deus que ele sabia que era o Deus que tudo vê, porque certamente ele ouviu a história de sua mãe, certamente Abraão já havia contado para ele sobre Deus, e ele clamou a Deus, e diz então que o anjo do Senhor veio para acudi-lo, porque ouviu o clamor daquele rapaz, e veio também por causa do amor de Deus por Abraão. Que nós possamos sempre nos lembrar deste Deus amoroso, e que nós possamos recorrer àquele que tudo vê, aquele que supre todas as nossas necessidades, aquele que, como nos diz lá em Isaías, que nos toma pela mão direita e nos diz: não temas, eu te ajudo. Que Deus te abençoe e te guarde. Oremos. Amado Deus, nós rogamos as tuas bênçãos sobre nossas vidas. Isto porque nós cremos no teu poder, cremos na tua providência, cremos que o Senhor tudo vê e que o Senhor nos guarda e que o Senhor nos faz prosperar. Te rogamos estas bênçãos porque confiamos nas tuas promessas e confiamos no teu amor para conosco. Te pedimos, ó Pai, que a nossa fé jamais venha desfalecer, que a nossa fé jamais seja em vão e que jamais deixemos de lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, os nossos temores, os nossos medos. Ouve a nossa oração, ouve o clamor do teu povo, livra-nos de todo o mal. Assim nós oramos. Amém.